Bom, pessoal, chegamos na nossa quarta e última unidade. Nessa unidade vamos falar um pouco sobre o currículo escolar e avaliação. A quarta e última unidade vai apresentar uma reflexão sobre o currículo e a avaliação aqui entendida como uma construção que observa o acesso à cultura sem estar restringida ao caráter utilitarista e sim a questão de ampliar o conhecimento pessoal como sinal de vivência democrática. Plano da unidade, dividido em 4 subitens: papel social da escola, currículo e avaliação, educação e avaliação curricular, características da avaliação curricular, cotidiano e práticas da avaliação. A autora considera importante a concepção socio-interacionista do desenvolvimento infantil e da criança como cidadã, com seus direitos incondicionados em participar de ambientes que estimulem seu desenvolvimento, levando-a a construir significados e maneiras complexas de sentir e pensar. Isso porque a interação com seus pares e o social é que fundamenta as ações educativas que se realizam. Visto desse modo, o currículo é como um roteiro de viagem, em que o professor coordena por ser o mais experiente e torna o processo de ensino e aprendizagem mais eficiente e mais voltado para a nossa proposta de interação e de construção global do indivíduo. Os professores, nesse sentido, são mediadores entre a aplicação do currículo e as crianças e levam em consideração as especificidades das salas de aulas, os aspectos culturais e sociais, enfim, o contexto onde vai se dar esse planejamento. Segundo Sacristã, planejar o ato educativo está além de atender os objetivos e conteúdos do currículo. Envolve a contextualização dos aspectos referentes ao sujeito e à aprendizagem e os ideais de realidade que se deseja. A programação de atividades ricas, dinâmicas, interessantes, com certeza levará as crianças a vivenciar o cotidiano de forma mais agradável e proveitosa e, consequentemente, a sua aprendizagem. Portanto, currículo que organiza o conteúdo, reavalia conceitos, atribui significados ao projeto educativo, tem como base de sua construção as necessidades reais do grupo onde está inserido, sistematiza conceitos próprios, significando, com isso, a aprendizagem dos alunos, porque essa é a nossa finalidade sempre. Planejamento é importante, avaliação é importante, currículo é importante, mas o nosso objetivo é que o nosso aluno aprenda sempre. E não há ensino se não houver aprendizagem, é mão e contramão da mesma via. Então não posso dizer que dei uma excelente aula onde ninguém aprendeu. O importante é que os alunos aprendam e para isso precisamos contextualizar todo esse conhecimento e partir do que ele já sabe para coisas mais complexas. E o currículo deve ser um aliado e não algo que nos prenda, que nos acorrente. É importante trabalhar a questão curricular, é importante trabalhar a questão dos conteúdos, mas é importante que a nossa criança aprenda e que a gente consiga levar atividades ricas, dinâmicas, para que essa aprendizagem seja feita de forma prazerosa e produtiva. Nesse sentido, qual o papel social da escola? Ela deve ser entendida como um espaço de resistência em que, com pequenos ganhos contínuos, vai contribuir para uma educação de qualidade e enfileirar as políticas educacionais que considerem a qualidade do ensino. Pois não há também ensino sem qualidade, não há como a gente conceber uma educação que não seja efetivamente de qualidade. Nesse sentido, como parte essencial do planejamento, encontramos a avaliação. E por que a gente vai dedicar mais algum tempo à avaliação? Porque normalmente é o verdadeiro nó que a gente encontra na hora de elaborarmos um planejamento. Avaliar um aluno implica, antes de qualquer coisa, acolher esse aluno no seu ser, na sua maneira de ser e, a partir daí, decidir o que fazer. O acolhimento está na pessoa de que avalia e não no objeto da avaliação. O professor avaliador é a pessoa considerada adulta na ação de avaliação. Por isso, a relação do professor necessita ser de acolhimento com vistas à melhoria e ao alcance constante de seus alunos, e não a sua derrota completa. Avaliamos
para melhorar, para rever caminhos, refazermos roteiros e não para derrotarmos e acabarmos com a autoestima do nosso aluno. A avaliação é um importante instrumento a nosso favor e a favor do aluno também, e não algo que vai fazer com que ele desista de construir os seus conhecimentos, que isso fique bem claro. O que se deseja são aprendizagens e desenvolvimento de todos os alunos em seu próprio ritmo e considerando as suas possibilidades do momento. Na escola, os alunos precisam desenvolver determinadas competências através da realização de tarefas novas, atualizadas constantemente e complexas, que implicam escolhas de saberes, de processos, envolvendo a resolução de problemas com situações adequadas à realidade e ao nível dos alunos. Toda a legislação nacional vigente sobre a questão da avaliação propõe uma forma de compreensão, interpretação, reflexão e decisão sobre esses processos da aprendizagem, tendo sempre em vista a promoção, o melhoramento, enfim, a formação dos alunos. Avaliação e currículo são vistos de forma integrada e não como processos separados. É importante reforçar aqui que uma avaliação do tipo tradicional, que se preocupa apenas com a aquisição dos conhecimentos, com a questão da memorização, é um procedimento simplificador e limitado, não traduz o verdadeiro rendimento e empenho, muito menos o desenvolvimento dos seus alunos. E esse tipo de avaliação está intimamente ligada com aquela primeira teoria que vimos sobre o currículo, a teoria tradicional ou a teoria não crítica. Retomamos que destacamos aqui a necessidade de uma avaliação que não tenha como objetivo final apenas a classificação dos conhecimentos, mas que acompanhe a evolução dos alunos e facilite a aprendizagem de novos conhecimentos, de novos conceitos. Essa é a nossa proposta e foi a proposta defendida durante todo o percurso onde falamos sobre o currículo. Por isso, resolvemos frisar bem no finalzinho essa questão da avaliação como algo que venha contribuir para a formação do aluno e não para a sua derrota e nem para a destruição de sua autoestima, para refletir. Resumindo, nessa unidade, destacamos que, como importante nesse momento, uma compreensão maior dos conceitos que envolvem o currículo escolar. A questão do currículo oculto, aquelas coisas que os alunos aprendem na escola, por causa do modo pelo qual o trabalho da escola é planejado e organizado, mas que não são em si mesmas claramente incluídas no planejamento e nem estão na consciência dos responsáveis pela escola. Aquilo que passamos sem nos darmos conta de que estamos passando. Currículo oficial, que indica o que está determinado no papel, nos programas, nos prospectos e outros documentos. O currículo real, aquilo que se faz de fato na prática. A questão do currículo formal, as atividades formais às quais os horários da escola dedicam períodos específicos de tempos de ensino ou que são incluídas no programa de trabalho a ser cumprido nas horas normais de ensino escolar. O currículo informal, que são atividades informais que se realizam usualmente em bases voluntárias durante o almoço, na preparação do horário escolar, em fins de semana, enfim, fora daquele horário estabelecido dentro das escolas. E ainda, mais um pouco do resumo dessa unidade, a questão da política curricular alcançada nos anos 2000 apostou numa escola com autonomia organizacional e poder de construção de um projeto curricular autêntico, verdadeiro, diretamente ligado ao contexto ao qual está inserido. Mas a autonomia curricular precisa seguir pressupostos normativos estabelecidos através dos parâmetros globais de ação por seus professores, tendo em vista os percursos que pretendem seguir com seus alunos. Um currículo nacional, globalizador, mas que ao mesmo tempo atenda às necessidades específicas das comunidades aos quais está inserido, nas quais está inserido. Grande parte das escolas se vale ainda da avaliação com base no pensamento pensado por Tyler no início do século XX, cuja função principal seria de verificar até que ponto os objetivos foram atingidos. Por mais que os professores utilizem diferentes técnicas para avaliar,
de forma objetiva a subjetividade, ou seja, como cada um se vê e se coloca diante da construção do conhecimento, vai permanecer presente. Isso faz com que se tenha certeza da necessidade de uma reflexão dos professores sobre a subjetividade intrínseca ao processo de avaliação. Não deixe de estudar os quadros que tratam as teorias do currículo, expostos lá no material impresso. E, mais uma vez, registramos aqui que o que apresentamos foi um pequeno resumo. Não há como prescindir dos encontros no AVA, da interação com os professores, enfim, de toda forma de exercer o diálogo e a interatividade que a educação à distância propõe. E, como vimos ao longo da nossa apresentação, é através da interação com o outro, da mediação com os professores, tutores, da mediação com o material, que estaremos construindo o nosso conhecimento sobre essa grande questão relacionada à educação, que é a questão do currículo, que é a questão curricular. Nesse sentido, pedimos licença para parafrasear Tomás Tadeu Silva, que em seu livro Documento de Identidade, uma introdução à teoria do currículo, diz que currículo é lugar, é espaço, é relação de poder, é autobiografia, é texto, é discurso, é documento, enfim, é identidade. Ele só não é neutro, nunca, em momento nenhum, para refletir. Obrigada aí.